Tudo sobre endomorfos. Endomorfo é um tipo físico e saber em qual deles você se encaixa pode otimizar seus ganhos na academia e te fazer perder mais peso. Vem conhecer o manual completo do endomorfo. Já garanta sua inscrição com o sininho ativado, pois postamos vídeos diariamente para você. Agora, vem comigo pro vídeo. Quais as características do endomorfo? As pessoas com esse tipo físico apresentam uma predisposição a acumular gordura. Apesar de haver certa facilidade para ganhar massa muscular devido à estrutura física, este ganho é acompanhado normalmente pelo ganho proporcional de gordura corporal. Os endomorfos normalmente possuem ossos largos, quadris e coxas grandes e rostos redondos. Os braços e pernas costumam ser curtos, evidenciando ainda mais o aspecto encorpado. Vale lembrar que não há uma classificação, ou seja, você pode apresentar um componente com maior ou menor tendência sobre o outro em relação ao tipo físico. Por isso, algumas pessoas têm dificuldades em descobrir qual é o seu. Outro fator que pode colocar em dúvida o tipo físico de uma pessoa é o seu estado nutricional. Por exemplo, uma pessoa mesomorfo ou até ectomorfo pode estar acima do peso, mas isso não significa que ela é um endomorfo. Assim como o endomorfo, que pode estar com peso equilibrado e uma boa quantidade de gordura corporal, mas não deixa de ser um endomorfo. Principais individualidades nutricionais do endomorfo. Como o endomorfo apresenta uma facilidade em ganhar peso e gordura corporal, ele deve ter uma atenção maior ao número de calorias e macronutrientes que vai consumir, bem como a qualidade da sua alimentação. Às vezes, os endomorfos devem consumir um número menor de calorias para manter peso corporal. Necessidades nutricionais do endomorfo. Há diversas referências para o objetivo de atividade de macronutrientes e estes são apenas o tipo físico, mas também o peso envolvido e nível de física. Ou seja, como é necessário um endomorfo que deseja ganhar massa muscular é completamente diferente de um que deseja perder apenas gordura. E, como dito anteriormente, esse tipo físico deve ter uma atenção às calorias e qualidade da alimentação, já que tem uma facilidade maior em acumular gordura. Não há uma fórmula específica para determinar o número de calorias ideal de acordo com o tipo físico. Os principais diferenciais entre eles são a quantidade de macronutrientes que cada um deve consumir. Dieta para endomorfo. Não é segredo quando o assunto é fazer uma dieta para queima de gordura para um endomorfo. Para forçar o organismo a usar excesso de gordura como fonte de energia, fazendo ele ser queimado, basta gerar um déficit calórico. Déficit calórico, para quem não sabe, é simplesmente ingerir menos caloria do que o corpo precisa para se manter funcionando e realizando as atividades comuns do dia a dia. Antes de qualquer coisa, independente de qual seja o seu objetivo no momento, você precisa consumir uma quantidade de proteína adequada. A ingestão suficiente de proteína acelera o metabolismo, corta o apetite, amplifica o anabolismo e vai auxiliar na retenção de massa muscular que você já tem. Para isso, é necessário ingerir em média 2 gramas de proteína por quilo de peso corporal. Considerando que você já esteve fazendo isso para gerar um déficit calórico, agora basta 500 calorias da sua alimentação atual. É recomendado que essas 500 calorias cortadas sejam de carboidratos. Gorduras e proteínas na base de queima de gordura são essenciais para manter a saciedade e produção de hormônios. Somente com o simples fato de ter cortado 500 calorias da dieta. Nas primeiras 2 semanas, a maior parte da perda de peso será através de água e glicogênio, portanto, considere esta perda inicial. Mas a partir da 3ª e 4ª semana, você precisa estar vendo uma perda de pelo menos 0,5 kg de peso corporal a cada semana. Se isso não estiver ocorrendo, você precisa cortar mais 250 calorias da alimentação. Isso pode ser feito reduzindo uma refeição do dia ou diminuindo a quantidade de comida em cada refeição. Isso fica a seu critério. Após algumas semanas, a queima de gordura vai estagnar novamente. Isso ocorre porque seu corpo se acostuma com a quantidade de comida que está recebendo e se torna mais eficiente. E quando você perde gordura, seu corpo naturalmente vai gastar menos energia. Logo, precisamos reduzir ainda mais a ingestão de calorias. Não é recomendado fazer cortes maiores de 250 calorias. Mais do que isso, vai causar sintomas de restrição e favorecer o catabolismo. Por conta disso, tenha como meta perder cerca de 0,5 kg por semana. Se você estiver perdendo muito mais do que isso, é bem provável que massa muscular esteja sendo perdida também. Quanto mais gradual a perda
perda de gordura, mais saudável ela será, menos restritiva será a dieta e maior serão as chances de você ter sucesso. O inverso também é verdadeiro. Quanto mais drástica a perda de peso, mais difícil será para o corpo, mais massa muscular será perdida, maiores serão os efeitos de restrição e maior será o efeito rebote quando você parar. Aeróbicos para o endomorfo. Independente de qual fase você esteja, é importante que endomorfos tenham uma relação de amor com os aeróbicos. Isso não significa que você precisa ser aquelas pessoas que passam 90% do tempo na academia, fique tranquilo. Mas é essencial que endomorfos estejam fazendo aeróbicos toda semana. 3 ou 4 sessões de aeróbicos semanais com 20, 30 minutos cada já serão suficientes para queimar algumas calorias extras, deixar seu metabolismo mais acelerado e ainda manter a sensibilidade à insulina mais alta. Em outras palavras, aeróbicos não são opcionais para endomorfos, são obrigatórios, principalmente no início da jornada, onde há excesso de gordura a ser perdido. Cuidado com o consumo dos carboidratos. Os carboidratos possuem uma capacidade de gerar energia ao corpo muito facilmente e, da mesma forma, energia que, se estiver em excesso ou em momentos inadequados, também pode ser convertida em gordura facilmente. Muitos indivíduos endomorfos simplesmente possuem trauma de carboidratos e os tiram de suas dietas. Mas isso é um erro. O endomorfo precisa consumir carboidrato, sim, porém de forma adequada. Coma peixes. Peixes são alimentos incríveis. São fontes de proteína de alto valor biológico. São ótimas fontes de micronutrientes como o ferro, o fósforo, o zinco, o iodo, entre outros. São também excelentes fontes de ômega 3. Possuem uma boa digestão, visto que não costumam ser fibrosos, como uma carne bovina ou mesmo uma carne branca de ave. Especialmente os peixes magros e os que são ricos em ômega 3 devem ser a preferência dos endomorfos. No caso dos peixes magros, eles fornecerão as proteínas que você precisa na dieta e com baixíssimos teores de gordura. E incrementar micronutrientes como o iodo na dieta, por exemplo, são essenciais no metabolismo energético, visto que ele é essencial na produção dos hormônios da tireoide que controlam boa parte do metabolismo. Já os peixes mais gordos ricos em ômega 3, como o salmão, a cavalinha e a sardinha norueguesa, são excelentes para melhorar os processos anti-inflamatórios do corpo, reduzindo o estresse muscular, a tendência a acumular gordura corpórea. Além disso, eles melhoram os níveis de lipídios sanguíneos e de lipoproteínas transportadoras de lipídios, para melhorar os níveis de testosterona, entre outros benefícios. Vale lembrar que você deve ter cuidado para adquirir, transportar, armazenar e preparar os peixes. Eles costumam estragar fácil e são grandes responsáveis por intoxicações alimentares quando consumidos de forma inadequada. Ingira água o suficiente. Além de terem facilidade em acumular gordura, os endomorfos têm grande facilidade em reter líquidos muito facilmente. As mulheres que possuem esse biotipo sofrem ainda mais com isso. Além de prejudicar muito a definição muscular, a retenção de líquidos em excesso pode trazer danos à saúde, especialmente no que diz respeito à pressão arterial elevada. Portanto, controlar os níveis de retenção é uma obrigação para os endomorfos. Muitos costumam pensar que o motivo de retenção é o sódio, mas ele é um dos menos responsáveis por isso. Apesar de ser um mineral que consegue carregar água consigo, existem compostos que carregam muito mais, como os carboidratos, por exemplo. Eles chegam a carregar o dobro de água do que o próprio sódio. Normalmente, a retenção hídrica está associada com o consumo inadequado de água, especialmente se ele for insuficiente. Contudo, o excesso de água não é interessante, pois pode eliminar muitos minerais necessários para o seu corpo. Porém, quando há pouco consumo de água, o corpo entende que precisa segurá-la, pois não sabe quando terá disponibilidade novamente. E como o corpo precisa de muita água para funcionar, ele acaba retendo mais líquido para ter o necessário quando precisar. A falta de água pode gerar problemas relacionados com o metabolismo em geral. Afinal, para que as reações químicas possam ocorrer no corpo, os compostos precisam estarem juntos com a água. Especialmente, os endomorfos costumam ter um metabolismo hormonal muito tendencioso para acumular água subcutânea. Portanto, beber água o suficiente é obrigação. Não perca tempo com treinos de musculação muito volumosos. Apesar de os endomorfos necessitarem de um volume de treino um pouco maior do que os ectomorfos, você não precisa fazer aqueles treinos com muito volume e que levam muito tempo.
Normalmente, treinos bons de musculação giram em torno de 50 a 70 minutos, sendo o maior tempo para grupos musculares como os membros inferiores e dorsais. Isso porque excesso de volume no treino não traz intensidade, e sim um estresse desnecessário e também a secreção de hormônios e neurotransmissores catabólicos. O treino precisa ser intenso e não demorado, ou seja, você não precisa passar de 1 hora na academia para o treino ser intenso. Normalmente, quando se passa mais do que isso, seu treino não teve a intensidade necessária. Dê atenção especial aos seus braços. Os endomorfos, seja homem ou mulher, costumam ter membros inferiores mais volumosos, dando uma desproporção com o tronco. Normalmente, o tronco acaba parecendo pequeno, visto os membros inferiores grandes e a cintura larga. Especialmente os braços de um endomorfo sofrem muito com isso. Portanto, é essencial que você possa focar nos bíceps e tríceps para conseguir uma proporcionalidade maior e para parecer grande em todos os aspectos. Mas você deve ter em mente a necessidade de enfatizar esses grupos com estratégias de treino diferentes, com estímulos diferentes e etc. Uma boa dica é usar um dia da semana unicamente para o treino de bíceps e tríceps. Isso fará com que você tenha foco total nesses músculos e possamos desenvolver melhor, dando então um aspecto melhor ao seu shape também. Podemos entender que endomorfos, apesar da maior dificuldade em ganhos estéticos, não devem desanimar, pois os resultados são certos e possíveis desde que ele faça as coisas corretamente e use estratégias e dicas adequadas para ele. Agora conta aqui pra gente nos comentários qual parte do vídeo de hoje te deu a impressão mais forte. Comenta aí! E se você chegou até aqui, deixa o seu like nesse vídeo e, claro, garanta a sua inscrição e ative o sininho para receber todos os dias as dicas do corpo hipertrofiado. Até a próxima e fica firme!